Boa noite a todos. Prazer de estar aqui mais uma vez, aqui em Santa Vitória, nessa igreja local. E juntos podemos estudar a Palavra de Deus. E nessa noite nós queremos ler o nosso texto base bíblico. É Lucas, capítulo de número 6. Lucas 6, começando ali no versículo de número 6. Aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha uma mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito, no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa leitura e também a nossa meditação na sua palavra nesta noite. Amém? Nós estamos aqui diante de um texto aqui que eu gosto de dizer que é a série de encontros que Jesus teve com pessoas. Encontros com Jesus. Bem no princípio da minha fé, do meu aprendizado, recebi algumas lições bíblicas de escola dominical e estudei bastante sobre esses encontros, né? E aquilo me ajudou bastante, enriqueceu muito a minha mente, o meu coração. Então eu guardo isso com muito carinho, né? Até lá na nossa igreja local também, a gente sempre faz, de vez em quando, também anuncio às pessoas, né? Que é a série Encontros com Jesus, né? E aqui a gente pode tirar bastante coisa desses encontros, porque nós sabemos que no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós encontramos essa série de encontros que Jesus teve com diversas pessoas, né? Sabemos que ele teve mais encontros, mas não estão narrados na Bíblia, então a gente fica com os que foram escritos e já é o suficiente para nós podermos aprender bastante coisas também. Mas aqui, nós vemos aqui nesse texto aqui, o que eu estava meditando no meu coração, o quanto é importante a nossa presença na igreja local. Esse homem aqui, ele estava em uma sinagoga. Nós podemos dizer, é claro que a igreja começou lá no Pentecostes, mas esse homem aqui estava numa sinagoga, estava num momento, num local apropriado, aonde eles paravam por algum determinado momento, e ali alguém lia a palavra de Deus, alguém explicava a palavra de Deus, que era o Velho Testamento, e eles aprendiam juntos ali. Uma sinagoga era como se fosse uma igreja, né? E Jesus estava ali presente também. Jesus chega onde ele chegava, já nessa altura aqui, com muitas pessoas, milhares de pessoas o acompanhando. Eu fico imaginando se ele chegasse aqui, né, com milhares de pessoas. Ele entraria, porque ele estava sempre mais à frente daquela multidão de pessoas que caminhava com ele. E várias outras pessoas também iam ficar em pé aqui, em volta, aqui para todo lado, ali nos corredores, observando o que estaria acontecendo aqui dentro. Eu imagino que essa sinagoga também ficou tomada de pessoas, muitas pessoas ali em volta ali. Era um momento importante, né? Aquela hora que eles tiravam ali para ir
se dirigir ali à sinagoga. É um momento importante para nós também, quando vamos à nossa igreja local também, né? Vamos com um propósito de aprender da palavra de Deus, fortalecer a nossa fé também, que é o mais importante, não é verdade? Então, ali estava aquele homem, um homem que tinha uma das suas mãos, que era a mão direita, ressequida. Não bastava ser somente seca, não. Parece que algo a mais a que estava acontecendo com aquela mão. Ela era ressequida, né? Era bem mais seca, então. Então, esse homem aqui estava ali naquele local ali, procurando comunhão com Deus, procurando ver as pessoas, procurando ter comunhão com os seus da mesma fé com ele e relacionando também com as pessoas. Uma coisa muito importante que o ser humano gosta de fazer, né? Quando você vê alguém que não gosta de ficar em público, gosta às vezes de morar sozinho em um local determinado, sem contato com pessoas, essa pessoa não está bem, ela está doente mentalmente. Esse homem aqui, não. Esse homem estava na sinagoga, procurando então ter contato com outras pessoas. E isso nós gostamos também, não é verdade? Nós viemos aqui com toda a alegria nessa noite aqui para compartilhar da palavra de Deus. Estamos aqui também no mesmo propósito também, porque o Espírito Santo que controla todas as coisas já estava aqui preparando esta reunião antes mesmo de vocês chegarem aqui. O Espírito Santo já preparava tudo aqui. E eu aprendo ouvindo também a minha própria voz. Eu aprendo no momento também quando eu estava estudando o que ia falar aqui diante dos irmãos nessa noite também. Então eu também aprendo muito. E principalmente, isso fortalece a nossa fé, fortalece a fé de vocês, fortalece a minha fé também. Isso nos impulsiona a continuarmos as nossas lutas aqui nesse mundo que não são fáceis, talvez para alguns dentro de casa, outros no trabalho, outros aí fora, e talvez alguns de relacionamento, às vezes até dentro da própria igreja local também, né? Então, ouvir sobre fé, que nós queremos falar nessa noite, né? Reconstruir a vida, os relacionamentos nossos através da fé. Isso deve ser o propósito de todo ser humano. Continuar a construção da fé, dia após dia. E o que seria fé? Fé é certeza de coisas que nós não vemos. A verdade é essa. Fé, nós podemos dizer, exemplificando isso, é um combustível que nós precisamos, que explode num momento que faz-nos a vir até aqui. Pouquíssimas pessoas vieram aqui, eu tenho certeza, nessa noite, para ver às vezes uma pessoa, outra e tal. Mas algo tocou no seu coração, foi o Espírito Santo, e ele fez algo andar dentro de você, algo motivar você a estar aqui. Isso que motivou você a estar aqui é a fé. Aquele homem do nosso texto aqui que nós acabamos de ler, ele estava no meio do povo. Ele queria, o principal alvo dele era se encontrar com Deus. Jesus tinha o costume de ir na sinagoga também. Nós podemos ver no Novo Testamento aqui, algumas passagens aqui, que nós vemos Jesus se dirigindo à sinagoga também, porque desde pequeno ele foi ensinado isso. E ele tinha o costume. Esse homem estava buscando a presença de Deus, como acabamos de falar. Podemos dizer que Jesus estava ali, naquele momento, naquela hora, no lugar certo, na hora certa, como também estava aquele homem, para resolver a questão da saúde daquele homem que ali estava. Ali, na sinagoga, Jesus ensinava, ali na sinagoga também, nós vemos em outras passagens também, Jesus também curava. Que bom vermos um Jesus que não somente frequentava a sinagoga, mas um Jesus que ia, quando ele ia e continuava caminhando depois, sempre indo de encontro à necessidade das pessoas também. Isso era importante demais, porque o que ele veio fazer aqui nesse mundo era buscar e salvar aquele que se havia perdido.
Ali naquele local, ali o templo, a igreja que nós podemos dizer, é um lugar de cura, é um lugar de salvação. Assim também era a questão da sinagoga também. Lugar de bênção, lugar de manifestação da glória de Deus e principalmente um lugar de crescimento espiritual, como é a igreja local nos dias que nós estamos vivendo. E o que se destaca aqui nesse texto aqui? Um homem com um problema de saúde. Isso, um homem que tinha uma das suas mãos que era praticamente inútil. Um homem que tinha uma mão que nós podemos também dizer que era uma mão morta. Era uma mão ressequida. Eu não conheço, nunca vi ninguém com uma mão ressequida, né? Mas nós podemos imaginar a situação complicada que esse homem vivia com essa mão, porque essa mão certamente não corria sangue, essa mão estava inerte, certamente ele fazia assim, não conseguia pegar as coisas, fazer isso como nós conseguimos. Era uma mão diferente, era uma pele seca, ressecada pelo sol. Uma mão que não estava sendo hidratada, uma mão que não se movimentava, uma mão que não se passava nenhum creme, nem nada. Era uma mão ressequida. É muito grave a situação da mão desse homem. Era uma mão que podemos dizer atrofiada. Isso mesmo. O sangue não corria mais, não tinha sensibilidade, então não tinha mais movimentos. Um homem com uma fé morta. Uma mulher com uma fé morta. Será que consegue realizar grandes coisas na vida? Será que nós conseguimos, sem fé, realizar alguma coisa na nossa vida? Na nossa vida espiritual? Será que, sem fé, nós conseguimos nos aproximar de Deus? Será que, sem fé, eu consigo apalpar, pegar as bênçãos que o Senhor tem reservado para mim, para minha família? Claro que não. Um homem da mão ressequida, uma mão atrofiada, um homem, uma mulher da fé atrofiada, ressequida também. Todos nós sabemos o quanto é importante para cada um de nós os membros do nosso corpo. Cada membro que nós temos, principalmente quando nós falamos sobre as mãos, né? O quanto é difícil nós vivermos sem as mãos, sem os braços. Nós precisamos das mãos para poder trabalhar, mas embora que existem pessoas que não têm mãos, não têm braços, outros não têm pernas, não têm pés, não têm nada e conseguem fazer as coisas, mas se de um momento para o outro isso acontecer na nossa vida, nós que somos acostumados a estar sempre ativos com os nossos braços, as nossas mãos, e perdermos o movimento, ficarmos com eles atrofiados, fica muito difícil, eu creio, a nossa vida, sem principalmente as nossas mãos. Sem nossas mãos, nós não poderemos pegar o prato de comida, colocar o alimento na nossa boca, vamos depender de outra pessoa para poder fazer isso. E olha, aquele homem estava nessa situação, um homem dependente de outras pessoas, um homem, uma mulher sem fé, dependente das coisas que estão ensinando por aí, pelo mundo afora. Não buscam diretamente na palavra de Deus. Esse homem estava nessa situação, uma pessoa totalmente excluída da sociedade. Como aqueles que tinham lepra, né? Nós imaginamos esse tipo de problema também. Era uma pessoa que não tinha como trabalhar. Se sua mão era atrofiada, né? Vamos ver que era um homem que dependia de todos para poder fazer algumas coisas. Irmãos, precisamos da nossa fé restabelecida. Precisamos da nossa fé ativa. Precisamos da nossa fé com saúde para podermos movimentar, para podermos alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu não estou dizendo de uma casa nova, um carro novo, muito dinheiro e essa coisa toda, de forma alguma. Mas existem bênçãos que nós precisamos alcançar aqui nesse mundo e que nós almejamos. Quem não almeja, aquele que é crente no Senhor Jesus, ver a sua família servindo o Senhor, todas as pessoas da sua família.
Eu tenho irmãos de fé, nós temos irmãos de fé em Tuiutaba que às vezes até chora quando conta da situação das pessoas da sua família, que zomba dele, e ele fala: Paulo, eu almejo, eu sou louco para que os meus irmãos conheçam o Senhor Jesus como Salvador. Muitos aqui não tiveram esse tipo de experiência e nem sabem como é viver dessa forma, mas nós temos irmãos que almejam isso. Nós precisamos da fé para continuar acreditando, para continuar chegando na presença do Senhor em oração e apresentando essas pessoas que nós amamos. Como a mão, ela é um instrumento importantíssimo para cada um de nós, para o nosso dia a dia. Temos esse instrumento também, importantíssimo também na nossa vida espiritual também, que é a nossa fé. A fé é a base de tudo em nossa vida, tanto espiritual como também no lado material também. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A mão, os nossos pés, as nossas pernas, mas principalmente as nossas mãos, é um órgão, talvez o mais usado no nosso corpo, fora talvez a nossa língua, né? E muitas das vezes podemos usá-la para ferir alguém. Mas as mãos é um órgão muito usado do nosso corpo. É um instrumento que tem uma agilidade muito grande, cheio de graça, e se encontra entre as maravilhas que Deus criou e entregou para o ser humano. A mão, quando nós falamos no Velho Testamento, ela representa poder, autoridade, o que explica muito bem as expressões bíblicas que nós podemos ver no Velho Testamento, quando diz sobre a mão direita, ou a destra do Pai, o poder da mão, em Isaías 10, versículo 13. Segurar a mão de alguém representa dar apoio a essa pessoa. Você já cumprimentou alguém e ela tira a mão rapidinho? Aquilo é alguma coisa que nos deixa, às vezes, tristes com aquilo. Mas pegar na mão de uma pessoa firme e cumprimentá-la, olhar no seu rosto, nos seus olhos, é algo maravilhoso. Salmo 73, versículo 23. Postar-se à mão direita significa dar proteção ou receber honra e poder da parte da pessoa. Salmo 16, versículo 8. Apoiar-se à mão de outrem é sinal de familiaridade ou de superioridade. Segundo Reis 5:18 também nos fala sobre isso. Agora, comparando aqui a mão, esse instrumento maravilhoso que Deus criou, com a nossa fé. No mundo material, então, nós precisamos das nossas mãos para poder sobreviver, né? O Henrique não trabalha sem as mãos para ele pintar um carro, organizar a lataria de um veículo, né? Todos nós sabemos o quanto é necessário nós podermos ter as nossas mãos para nos apoderar daquilo que nós necessitamos. Estamos com sede, vamos lá, pegamos o copo, colocamos lá e enchemos ele e tomamos. É algo maravilhoso, que às vezes nós nem prestamos atenção naquele movimento que nós fazemos ali, né? Mas é algo maravilhoso nós fazermos aquilo. Assim como nós precisamos das nossas mãos aqui no mundo material também, para sobreviver, precisamos também, como eu já falei, da nossa fé também no mundo espiritual. Para conservar a nossa saúde espiritual também, precisamos exercitar a nossa fé. Aquele homem estava com a mão pirrada, algumas traduções falam mirrada, outras ressequida, né? Ele estava com a mão que não tinha como mexer. Será que a minha fé está também atrofiada, ressequida também em relação às coisas de Deus? Eu preciso estar exercitando a minha fé dia após dia.
E o que vai acontecer se eu não exercitar a minha fé? Ela vai se atrofiar, ela vai ficar igual à mão desse rapaz aqui. É por isso que nós precisamos das adversidades da nossa vida, dos embates que muitas das vezes nós temos na nossa vida, que nós precisamos sobressair com inteligência e amor com relação às pessoas que nos colocam nessas situações. Aquilo é um momento que eu devo entender que eu preciso crescer, aproveitar aquela oportunidade, porque toda vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de poder crescer um pouco mais. Eu devo lembrar disso. Sim, eu devo lembrar desse fato. Uma fé ressequida não se abre para receber a palavra de Deus. A pessoa com a fé ressequida, ela vive em total carência espiritual. Ela não tem conhecimento bíblico nenhum, muito pouco, muito raso. Muitas das vezes vamos conversar com pessoas que o seu conhecimento é minimamente raso. Não tem forças essas pessoas para reter as promessas de Deus que está na sua palavra. Quando vêm as adversidades, as dificuldades, os embates, os problemas, os obstáculos na vida, por menor que seja, vem o desânimo para essas pessoas. Precisa de alguém estar lá, ir ao lado dela, sentar com ela e conversar com ela. Uma fé ressequida, ela perde a forma sadia. Ela fica deformada, ela vai travar de uma certa forma ali, não vai produzir resultados positivos para a igreja local, para a família, para a pessoa, para ninguém. E olha, a fé, ela é importantíssima para grandes e pequenas realizações nas nossas vidas. Se não tem forças para reter as promessas de Deus e enfrentar as dificuldades, não está apto para crer naquilo que a palavra de Deus nos mostra, que é o invisível, que é o incrível também. Uma fé ressequida também não produz riquezas espirituais de forma alguma. Eu não consigo edificar o meu irmão, ajudá-lo num conselho de forma alguma. Não consigo progredir na vida cristã também, eu não consigo aprender mais do meu mestre, não tenho tempo para ler a palavra de Deus, e com isso vai se desenvolvendo cada vez mais uma fé ressequida. Se estava assim, agora está assim, e assim vai travando até travar completamente. Qual o desejo do Senhor Jesus em relação se a nossa fé está ressequida? É o mesmo que ele teve em relação a esse homem. Aquele homem estava na hora certa, no lugar certo ali, onde Jesus também estava ali. E o desejo do Senhor Jesus para a vida daquele homem era que ele voltasse a movimentar a sua mão, positivamente. O desejo de Cristo em relação a nós também é a mesma forma também, que nós voltemos à nossa atividade como era no passado, conseguindo fazer as coisas que nós fazíamos. O desejo dele é restaurar a nossa fé, como aconteceu naquele momento que ele encontrou aquele homem com a mão daquela forma. Restabeleceu o movimento da mão. Aquela mão foi curada totalmente. Será que estamos piores do que esse homem aqui? Esse homem aqui ainda tinha esperança de restabelecer o movimento da sua mão. Há muitos talvez não têm mais esperança, motivação. A sua fé volte como era nos tempos antigos. Parece que esses já perderam totalmente a esperança, diferente daquele homem que estava ali no meio do povo de Deus. E eu digo a você que é muito importante nós pensarmos nisso. Estar presente na igreja local é importantíssimo. É aqui que a brasa fica junto com outras brasas e que aquece a nossa fé.
é aqui que nós lemos mais a palavra de Deus. Infelizmente é assim. Muitos não leem a Bíblia em casa. Muitos nem cantam louvores em casa. Mas aqui nós temos uma grande oportunidade de fazer tudo isso. Não que seja aqui o lugar de fazermos isso, mas aqui é o lugar que nós precisamos entender que nós precisamos buscar a cura para os nossos problemas espirituais também. A cura da mão ressequida desse homem revela não apenas o poder do Mestre Jesus em resolver os problemas das pessoas, em ir de encontro a essas necessidades de problemas de saúde, problemas espirituais também que as pessoas tinham também e têm até hoje, mas mostra-nos essa cura aqui, ela nos mostra a sua missão, que era restaurar o ser humano do pecado. E olha, pode ser que a sua fé esteja da forma que está, devido aos pecados da sua vida. Não é um momento de você entrar na presença de Deus sozinho em oração e confessá-los, para que sua fé volte a ser restabelecida. Pense bem nisso nessa noite também. Pode ser um distanciamento que você tem em relação ao Salvador Jesus, porque os nossos pecados fazem esse distanciamento de Cristo. E ali estava então Jesus ali, naquela sinagoga ali, em um local carregado de legalismo, religiosidade e tradições, cercado ali de fariseus, de outras pessoas que estavam prontos para acusar Jesus de alguma coisa. Jesus conhecia, por ser Deus, já conhecia o coração de todas as pessoas que estavam ali, sabia do que eles estavam pensando ao seu respeito ali. Isso aí nós sabemos, que ele sabia de tudo. Há alguns que defendiam que nem no sábado poderia curar, mas Jesus entra ali naquela sinagoga e cura aquele homem ali. O que Jesus disse a esse homem? Primeiro, ele falou para ele: levanta-te. O que significa isso? Há uma necessidade muito grande da participação humana em fazer parte daquele momento ali do milagre, da restabelecimento ali da saúde, pode ser do corpo ou a saúde emocional também, espiritual também. Aquele homem talvez poderia dizer: mas como? Eu não tenho forças para levantar e ir ao meio, como o Senhor tem falado. Uma tradução nos mostra isso. A maioria de nós, de muitos que estão nas igrejas nos dias atuais, parece que não tem forças nem para levantar. Outros parece que não tem forças nem para ir quando são convidadas ao meio. Muitos não conseguem reagir. Precisamos sim de forças para podermos reagir positivamente ao mandamento do Senhor e resolver essa questão. Precisamos para nos erguer, para pedir perdão, como falei, dos nossos pecados. Ele precisa perdoar os nossos pecados. Ele precisa fazer uma restauração em cada um de nós. Só aí que vem a força que nós poderemos conseguir para nos erguer, nos levantar e ir para o meio. O interesse do Senhor Jesus em restaurar aquele homem era muito grande. O interesse dele em restaurar também a vida também, a fé também daquele que possa estar aqui nessa noite também, com uma fé totalmente atrofiada, ressequida também, é muito grande. Há um interesse no Senhor em perdoar os nossos pecados. Quando Jesus fala para ele, levante-se, segundo ponto, Jesus fala para ele também: vem para o meio, vem para o meio. O que significa isso? É atender o Senhor Jesus, é querer dentro de si uma mudança na sua vida. É o resultado de não ter mais o peso dos pecados que estão todos pendurados no seu coração. Porque aí eu vou ter condição de caminhar com o Mestre
para o meio e ter o desejo de continuar servindo cada vez mais e do crescimento também do povo de Deus. Terceiro, se dispor atendendo o Senhor Jesus. Esse homem se dispôs a atender Cristo Jesus. Ele estendeu a sua mão quando Jesus falou para ele. O homem de imediato atendeu o Senhor Jesus, estendeu a sua mão e a sua mão foi restabelecida. Irmão, se aquele homem não tivesse ali, naquela reunião, naquele momento, se ele não tivesse atendido o que o Senhor Jesus pediu a ele, indo para o meio, estendido a sua mão, não teria acontecido nada na vida desse homem. Nós viemos aqui, nessa noite aqui, o primeiro passo para uma pessoa que está na situação que esse homem, com a sua fé também, atrofiada também, para o restabelecimento de sua fé também. Você veio. E o segundo passo aqui é você se erguer, se levantar, se posicionar contra essa situação e querer que Jesus faça alguma coisa por você. E o conselho da palavra de Deus é o mesmo que Jesus falou para esse homem. Estende a sua mão. Estender a sua mão é crer, é acreditar. Talvez você ainda não consiga crer porque sua mão espiritual ainda está atrofiada, está ressequida. Mas Jesus lhe pede apenas, estende a sua mão. Experimente nessa noite, se abrir para Deus e veja o agir do Senhor na sua vida também. Nós, como crentes na pessoa do Senhor Jesus, constantemente também pecamos. Nós não somos pessoas que estamos fora da questão do pecado. Todos nós pecamos. E a quantidade de pecados, tudo isso nos separa da presença de Deus e vai nos separando cada vez mais. E nós precisamos estar em contato com Deus. Nós precisamos, como tomar um banho todos os dias. Eu preciso que a água caia no meu corpo, que o sabão caia no meu corpo, que faça um movimento para que isso limpe a minha pele. Eu preciso estar na presença de Deus todos os dias, para que a minha fé revigore todos os dias, senão ela vai ficar atrofiada. E você está no lugar certo, veja. Esse homem aqui não estava fora do templo, ele não estava lá na rua passando, mas ele estava lá dentro. É importante para nós dizermos mais uma vez, é muito importante nós estarmos em comunhão com a nossa igreja local constantemente. É aqui que nós nos aquecemos. Satanás sabe muito bem que se ele enfraquecer a nossa fé, vai ser muito fácil para ele poder dominar as nossas vidas. Satanás possui armas específicas para todas as áreas da nossa vida. Mas a fé, essa pequena palavrinha que contém 2 letras apenas, se ele atacar ela, ele nos destrói. Vamos pensar nisso, irmãos, nessa noite. O trabalho de Satanás é dia e noite tentando destruir a fé daqueles que têm o Senhor Jesus como Salvador. Ele sabe que se destruir a nossa fé, o restante é muito fácil ele destruir. Ele já tem destruído muitas famílias, ele tem destruído muitas igrejas, mas se ele destruir individualmente a nossa fé, ele sabe que ele vai poder dominar em cima de nós. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Estenda a sua mão, estenda a sua fé, levante-se, se posicione, vem para o meio. Entenda que a sua fé ressequida, como a mão ressequida desse homem também, pode ser curada também, através da fé na pessoa do Senhor Jesus. Como está a nossa fé?
está atrofiada, ressequida, fraca, sem nenhuma ação. Tenho orado todos os dias, falado com o meu Deus todos os dias. Deus pode curar você. Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Basta você fazer a sua parte, estender a sua mão. Que Deus abençoe essa palavra simples no nosso coração nessa noite e nos motive a caminhar cada vez mais com a presença do Senhor Jesus, para que nós possamos crescer na nossa fé e que essa fé que nós temos impacte a nossa família, os nossos vizinhos, a nossa cidade, a nossa igreja também. Amém?